E aí, você sabia que o Satoru Gojo na verdade é uma máscara? Então, pra você que não tá entendendo muito bem do que eu tô falando, quando me refiro à máscara, eu tô querendo dizer que essa personalidade dele extrovertida, essa personalidade dele que parece que não liga pra nada, é simplesmente uma máscara. Muitas vezes durante o mangá a gente percebe que o Gojo ele sempre age dessa forma brincalhona, dessa forma despreocupada, que representa muito ele na sua adolescência, quando ele ainda era um aluno do terceiro ano da escola Jujutsu. E você vê lá que a personalidade dele parece que não mudou nada, só virou um professor. Mas na verdade não é bem assim. Quando a gente para pra poder observar alguns takes do mangá, a gente vê que ele é uma pessoa que sente muitas preocupações ainda assim, mesmo sendo o cara mais poderoso da obra. Quando ele entrega o segundo dedo pro Itadori, na primeira temporada mesmo de Jujutsu Kaisen, você vê que antes do Itadori comer o dedo, ele tem um pouco de medo, fica receoso com o Sukuna vir a tomar o corpo do Itadori naquele momento. A expressão dele muda, ele cerra os punhos e ele tá esperando o pior ali, ele tem medo do que vai acontecer. Tanto que ele fica surpreso que o Itadori resistiu ao Sukuna e mesmo assim ele não deixou de ter medo dele. Ele sentiu medo do que poderia acontecer com o Itadori e do Sukuna vir de forma plena para o mundo. Tem mais algumas coisas que evidenciam essa seriedade do Gojo. Por mais que ele pareça despreocupado, e muitas vezes na obra você vê que ele ativa um modo sério. Tipo no metrô em Shibuya, quando ele tá lutando contra as maldições, você consegue perceber que ele fica sério, tá ligado? Que ele tá puto e que ele vai arrebentar a cara de algumas pessoas. O que durante todo o resto da obra você não sente que é um estado de espírito que o Satoru Gojo vai alcançar. Que é esse estado de raiva, de ódio e de medo. Porque ele sim, em muitos momentos ele sente medo. Tipo em Shibuya, ele não tava meio que ligando muito para as mortes que aconteceriam no metrô em decorrência da luta. Mas ele sentiu muito medo de ser o causador da morte daquelas pessoas. Ele queria evitar ser o causador dessa morte. Por isso que ele ativou a expansão de domínio dele em 0.2 segundos. 0.02 segundos. E também tem mais uma cena em que evidencia muito a tensão, aquela tensão que ele sente, aquele medo que ele sente, que é nos momentos pré-luta dele, que estão acontecendo agora no mangá, dele contra o Sukuna. O Satoru Gojo, ele entra nessa luta, ele chega da preparação dele muito tenso, com muito medo. Não que ele está se borrando, mas ele sabe que ele pode morrer. Ele tá tenso, ele tá com medo. E você vê na cara dele, ele tá com uma expressão séria, sisuda. E todo mundo que passa por ele, ninguém consegue falar, interagir com ele porque tá sentindo a tensão no ar. Com exceção do Itadori, porque o Itadori ele já sabe, ele já sentiu essa tensão milhares de vezes. Enquanto ele tava no corpo, o Sukuna estava no corpo dele, ele já sabia como que era esse sentimento na presença do Sukuna, ou de ter que encarar o Sukuna, ou qualquer coisa do tipo. E você vê que ele realmente, ele fica com medo do que pode acontecer, ele fica tenso com a situação, e você sente essa tensão. É o que você provavelmente não acharia que seria antes de você ver. Talvez quando você fosse ver a luta dele contra o Sukuna, você achasse que ele já fosse tentar passar esse ar de tranquilidade, já desde do início, essas piadas, mas não, ele realmente está tenso. Ele solta um pouco mais dessa tensão depois que o Itadori pede para ele desligar o Mugen para ele dar um tapinha nas costas dele. Inclusive o tapa do Itadori dói, tá? Então, o que eu quero dizer com máscara? Eu acho que ele usa isso como uma camada, como uma proteção pra ele mesmo. Ele é isolado, o personagem mais forte de Jujutsu. Imagina como deve ser você ser uma pessoa extremamente forte, uma pessoa que não vive no mesmo mundo que outras pessoas normais, tá ligado? Você vive no mesmo mundo, mas seus parâmetros, tudo que tem em você é diferente, é longe do que as outras pessoas pensem. Então, tipo, na cabeça dele, talvez ele seja um peixe fora d'água, um peixinho no aquário e o mar é outra parada, tá ligado? Então, assim, para poder passar confiança para seus alunos, para poder passar que ele vai conseguir, ele passar essa confiança, ele finge que tem essa confiança toda. Ele realmente não é uma pessoa extremamente confiante em todos os momentos e muitas vezes ele tá com muito medo, mas ele tenta sempre manter a pose. Por exemplo, no último capítulo que teve, ele estava preparado para morrer. Ele já tinha aceitado a morte dele, estava de joelhos, no penúltimo, desculpa.
Ele já tinha aceitado a morte dele, estava de joelhos, ele já tinha aceitado que ele ia morrer. E quando acontece aquele plotzinho no final do capítulo, ele volta com essa máscara dele. É claro que ele fica eufórico com o ocorrido. E, tipo, você vê antes dessa euforia dele, dessas gargalhadas, desse riso dele, que ele tava com medo de morrer. Ele sabia que ia morrer e ele temeu isso. Então, cara, tipo assim, em vários momentos da obra a gente vê que essa máscara dele, por alguns, mesmo que seja por pouquíssimo tempo, ela cai. E você vê quem realmente é o Satoru Gojo em um momento de tensão. É um cara que fica nervoso, é um cara que sente medo e que quando ele pode, ele suprime esse medo, mascarando esse medo dele. Eu acho isso muito legal no personagem. As pessoas falam muito que ele é um personagem que não tem camada nenhuma, que é um personagem super simples e tudo mais, mas eu acho que não. Eu acho que pra você pegar a nuance do personagem, você tem que entender que o personagem, ele não é um personagem invulnerável. Meu gato entrou. Oi. Dá um oi aqui, vai. Você abriu minha porta. Meu gatinho. Vai embora. Você tem que entender que tem essas nuances do próprio personagem, que ele não é... Ele sabe que ele não é invencível em si. Ele pode perder e ir pro Sukuna. Ele já foi selado, ele sabe que há maneiras de derrotar ele, mas ele tem que ser confiante porque tem pessoas que contam com ele. E ele tem que ser confiante porque ele já disse que ele ganharia. Então ele precisa ganhar. Satoru Gojo é um personagem que tem camadas muito interessantes, camadas de um personagem que posa muito como se fosse um indestrutível, inabalável, mas na verdade ele é uma pessoa que sente medos tantos quanto o Itadori sente. E eu vou te dizer que eu acho que o Itadori é ainda mais sem noção e às vezes ele senta menos medo do Satoru Gojo em determinadas situações. E eu acho que é um personagem absurdamente bom. Ele tem sim ótimas camadas. E daqui a pouco vocês vão escutar também a minha opinião de bosta sobre a luta dele contra o Sukuna. Então se prepara que vem muita merda por aí.